Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós estamos exatamente a 1h37. Que legal, hoje é feriado aqui em Montes Claros. O professor André, fiel às propostas do nosso curso, ele está aqui atuante, firme, trabalhando com vocês a literatura contemporânea. Hoje, mais especificamente, tratando da contemporânea, sob o viés do professor Carl Eric. O texto que nós pedimos para que vocês fizessem a leitura, um texto denso, cujo título é O Realismo Político ou a Política do Realismo. É sempre interessante a gente poder pensar o seguinte: por que temos a obrigatoriedade de tomar contato com textos teóricos, reflexivos, etc. É porque através dos textos nós aprendemos inúmeras coisas, obviamente, mas no caso nosso, em que somos pesquisadores de letras, o texto, além de ser um desafio constante, é um presente. Então, textos como este do professor Carl Eric é sempre um prazer reflexivo que se apresenta a nós. E é muito legal da gente perceber também o modo como o articulista ele soube muito bem organizar os seus pormenores aqui, as suas, digamos, táticas de exploração dos seus argumentos, o modo como ele apresentou a questão para nós. A gente pode pensar logo assim de início mesmo o seguinte: aqui no primeiro parágrafo a gente tem algumas partes muito enfáticas aqui do texto do professor Carl Eric, que eu vou demonstrar para vocês. De início eu falo logo do parágrafo introdutório, onde ele explicita o tema dele, o tema que ele vai abordar. No final deste primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: não terei a coragem de definir fundamentos para uma nova arte e literatura políticas. Pelo contrário, voltarei a essa discussão para refletir sobre a simultânea vontade por parte de alguns escritores e artistas contemporâneos de se engajarem na realidade social e a dificuldade de traduzir essa vontade num projeto estético adequado. Aqui ele coloca para nós, então, o tema que ele vai abordar. E neste primeiro parágrafo ele faz uma apresentação, um resgate muito interessante. Em poucas palavras, ele percorre, né, mais de 150 anos de debate acerca do tema do realismo, e eu gostaria de lembrar a todos e a todas que o texto do professor Carl Eric ele foi publicado em 2009, há 11 anos. Então, assim, eu não sei se ele foi escrito em 2009, muito provavelmente talvez ele tenha sido escrito em 2019. Pode acontecer do professor escrever um texto e deixar guardado e depois ele retomar, publicar. Como o professor Carl Eric ele tem essa facilidade de publicação e essa agilidade na escrita, que é uma coisa impressionante, eu acredito que ele deva ter escrito em 2009 e publicado em 2009. E ele, inclusive, organiza essa coletânea aqui, ele com a esposa, a Heidrun, né? Heidrun Olinto. Então ele diz aqui, mais de 150 anos de debate. Então a gente tem que pensar, poxa,
Me parece que quando ele fala, né, do neorrealismo, realismo crítico, realismo socialista, realismo mágico, hiperrealismo, entre muitos outros, ele está fazendo um resgate desde, vamos pensar assim, a publicação do Madame Bovary. Eu acho que foi, se não me engano, em 1856, na França, que é o livro que inaugura o realismo, vamos colocar nesses termos. Então é muito interessante aqui o resgate que ele faz em poucas linhas, e é muito interessante também o modo como ele já delimita o tema, e ele apresenta os seus objetivos, ou seja, ele esgarça o tema no segundo parágrafo, ao final do segundo parágrafo, quando ele diz: nesse sentido, propomos expor também os critérios de valor embutidos na avaliação estética com origem político-moral, apesar de serem afastados de seu contexto de debate original. Alguns tópicos do debate são conhecidos por todos e peço paciência diante de algumas banalidades inevitáveis. Ele meio que menospreza, vamos colocar nesses termos, o que ele desenvolve acerca de todo esse debate ocorrido entre o Lukács, o Adorno, o Bloch, o Brecht. Então, assim, ele faz um resgate aqui muito interessante também desse debate. Ele coloca o leitor em consonância com o que aconteceu, com as discussões que foram muito importantes acerca da valorização, em certo momento, da valorização do naturalismo, até mesmo com o naturalismo se sobrepondo a um realismo. Isso é a crítica básica que o Lukács faz. Ele bate muito no naturalismo, em favor do realismo. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas é interessante como o professor Karl-Erik ele vai nessa linha. Primeiro, ele nos apresenta toda uma configuração até mesmo teórica acerca do tema do realismo e da crítica ao naturalismo, como eu bem coloquei para vocês agora. E a gente percebe que num dado momento em que isso foi apresentado, ele começa a falar da nossa literatura. Ele já descamba para a nossa literatura numa pegada, digamos assim, contemporânea, como se ele estivesse adentrando pelo contemporâneo. Isso acontece na página 171. No primeiro parágrafo, né, porque nós temos aqui a continuidade do parágrafo anterior, que começou na página 169, é um parágrafo bem extenso, em que ele finaliza as observações dele sobre as questões que eu coloquei até agora. Então ele inicia essa segunda parte com: o importante aqui não é polemizar com essa defesa programática do realismo. Ele afirma isso. Ele contextualizou tudo para a gente poder entender onde ele quer chegar. Ele quer chegar no contemporâneo. Então, esta é a segunda parte. E esta segunda parte, ela termina no início da página 173, quando ele começa, né, a configura-se na prosa de certos autores contemporâneos um compromisso com a realidade que se articula através da experimentação e etc, e etc. Então aqui a gente já começa a perceber um olhar do professor Karl-Erik para o contemporâneo mesmo, porque na parte anterior ele falou muito sobre a questão dos brutalistas dos anos 1970, e ele
começa, né? Ele fala da geração de 90, enfim, ele começa aqui a abrir o terreno para a gente adentrar na praia dele, que é o contemporâneo. E ele faz isso muito bem aqui a partir da página 173. E é um deleite muito grande a gente tomar contato com as constatações que ele demonstra, porque aqui, sobremaneira, a gente percebe muito daquilo que já falamos a partir do texto já trabalhado da professora Regina Dal Castanher, aquele texto que vocês já leram para mim, sobre um território contestado. Eu, particularmente, tenho um texto que ainda não terminei de escrever, eu ainda estou revisando, e ele trata sobre a emergência dos restos na literatura brasileira. Ele tem muita relação aí com o pensamento da professora Regina Dal Castanher. Ele entra em consonância também com muito aqui dos dizeres do professor Karl Erik. E eu vou muito na questão do que ele está dizendo aqui sobre a valorização dessa questão invisível, dessa questão que sempre foi muito problemática em se tratando de tradução literária, que é como ser fidedigno a uma realidade, já que a grande questão é a exaltação do realismo, já que a grande questão é uma espécie de resgate, refazimento desse realismo à lá século XIX, este realismo que hoje ele já foi totalmente reconfigurado, né? O professor Karl Erik, ele chama este procedimento, na página 174, ele chama de prosa neorrealista e também de tendência neonaturalista. A grande questão é, seguindo até aquilo que o professor Karl Erik diz aqui para nós, como de fato a gente registrar e representar literariamente todo uma questão da nossa realidade violenta, excludente, como causar esse choque e esse estranhamento no leitor atual, no leitor que, como podemos dizer, por vezes ele deixa de consumir a literatura para assistir às séries de TV, onde essa abordagem talvez ocorra de uma forma mais visceral, até porque atende aos ditames daquilo que o Adorno, né? Ele fala muito do Adorno aqui, daquilo que o Adorno configura como cultura de massa, indústria cultural. Quando a gente vai ao encontro das séries, a gente toma contato direto com uma espécie de exacerbação de uma... Como que eu posso dizer isso para vocês? Uma certa alienação que seria divulgada tendo como base as coisas que o Adorno criticava em seus escritos. Ele tinha uma preocupação muito grande com um empobrecimento da cultura através do popularesco. Então, assim, por que eu, André, professor André, estou tocando nestes assuntos? É porque tudo isso tem uma relação direta com o que o Karl Erik falou aqui no texto. Se vocês pararem para pensar, como que a gente vai
fortalecer a literatura hoje a ponto de não deixá-la se ofuscar em relação aos outros meios que se apresentam de forma tão sedutora. Eu citei aqui o exemplo das séries, mas a gente tem também a questão da própria internet. O professor Carl Eric, ele valoriza bastante essa questão da internet. Ele escreveu este texto em 2009. Naquele momento nós estávamos vivenciando, vamos colocar nesses termos, uma espécie de... eu não vou dizer de boom, né? Porque a ideia de blog já tinha surgido. Mas os escritores, eles estavam se aproveitando muito desse terreno para poder desenvolver cada vez mais a sua arte, a sua capacidade de demonstração daquilo que eles escreviam e inserção desse material no mercado. Isso através dos blogs, através dos videologs que saíram a posteriori e dos eventos de literatura que começaram a ganhar uma força ainda maior. A gente tem a Flip, a gente tem a Bienal, que um ano acontece em São Paulo, no outro ano acontece no Rio. Então, e também as premiações literárias e tudo mais. Isso é muito interessante. O professor Carl Eric, ele valoriza isso de uma forma a dizer para nós que o cenário não é tão terrível assim. Muitos apregoam que a literatura está meio que... eu acho que a palavra morrendo é muito pesada, ela tem um quê de gravidade. Eu particularmente discordo disso. Eu falo com vocês aqui sobre, sei lá, o advento do cinema, que tirou um pouco da supremacia do teatro. Depois nós tivemos o advento da televisão, que fez a mesma coisa com o cinema, mas nem por isso o cinema e o teatro deixaram de existir. Então a literatura, ela, enquanto um mecanismo extremamente forte, né, de não só diversão, porque a gente tem que pensar também na literatura como entretenimento, e hoje ela é muito focada nesse sentido. A literatura, ela é sobremaneira um difusor de conhecimento e uma forma de fazer com que entremos em contato com certas demandas da humanidade. O que a gente está verificando, por exemplo, ao ler a Clarice Lispector, ao ler o Guimarães Rosa. A grande questão é, e volto no Adorno, num dado momento, todas essas demandas que outrora eram consideradas importantes, em virtude da preponderância da cultura de massas, de toda essa promoção realizada pela indústria cultural, esses valores, eles começaram a ser colocados meio que de lado. Então, hoje em dia, nós temos a supremacia da literatura, vamos colocar aqui, dos best-sellers, por exemplo. E se a gente for analisar, eles não são muito diferentes entre si, né? Eles são muito parecidos. Em 2012, acredito que foi em 2012, o nosso grande, entre aspas, Paulo Coelho, ele deu uma declaração muito polêmica. Ele disse que ele era moderno,
ele deu uma entrevista, se não me engano, na Folha de São Paulo, em que ele falava: eu sou moderno porque faço o difícil parecer fácil, e então consigo me comunicar com o mundo inteiro. Aí nessa linha de raciocínio, ele chamou o James Joyce de puro estilo. Ele disse assim: o Ulisses do James Joyce, se você tirar 95% do que tem no livro ali, o que sobra é um tweet. Então ele disse que não havia nada ali no Ulisses do Joyce. Então isso é muito sinalizador do que a gente vive hoje em dia, né? A declaração dele foi dada em 2012, mas ela é totalmente atual, porque vivemos essa crise aí do que seria importante em termos de cultura. O que vivemos hoje é uma constante massificação. E nós somos levados a isso, nós somos levados a consumir essa massificação, deixando de lado obras literárias, por exemplo. Vamos falar da literatura, que é o nosso campo aqui de entendimento. A gente pode mencionar as obras que o Lukács criticava. O Lukács, segundo a gente verificou aqui no texto, ele criticava o Kafka, ele criticava o Beckett, ele criticava o James Joyce, e ele valorizava o Thomas Mann, porque ele achava que o Thomas Mann ele era mais de acordo com aquela questão lá do realismo e etc. Ele valorizava muito, né, a questão do realismo, e na visão dele, o que o Thomas Mann fazia em termos de literatura não levava a uma hipertrofia dos objetos representados, porque ele achava que uma liberdade maior em termos de subjetividade no texto romanesco poderia incitar a essa problemática toda aí que no entendimento dele era algo totalmente perigoso, né? Então, assim, sem querer desmerecer o Thomas Mann, que é um grande escritor, enfim. Não sei nem se o Thomas Mann ele achou interessante fazer parte, à época, né, dessa disputa, dessa peleja, mas o fato é, eu gostaria muito de saber se hoje em dia o Lukács ele ainda pensaria sobre essa separação que ele evidenciou, né, que ele defendeu ao longo do projeto teórico dele em torno da preponderância da literatura e do realismo, se ele realmente continuaria valorizando só os autores do realismo. Porque no que nós temos hoje, em termos de coisa consumível, não chega nem perto de um Kafka, por exemplo. Não chega nem na soleira de um James Joyce. A comparação maior que eu posso fazer é o próprio Paulo Coelho, porque ele mesmo se colocou na berlinda ao dizer que o Joyce era pouca coisa. Quando ele disse que o Joyce era pouca coisa, ele estava dizendo que ele sim é um escritor que está em consonância com o que está sendo pedido hoje. Aquilo que o povo pede, o povo, no caso, os leitores, né? Aí a gente entra em outra questão. Quem são os leitores, né? Quem é que lê? O povo lê?
Em termos de Brasil, há controvérsias, né? Bom, então eu vou dar uma paradinha para a gente poder voltar logo em seguida e comentar certos pormenores aqui, continuar, né, os comentários de certos pormenores aqui do texto do professor Karl Erik. Vamos lá.